Vamos falar mais uma vez sobre crime militar. Publicação ou crítica indevida é também um crime militar que está previsto no Código Penal Militar. É um dos crimes militares mais badalados da atualidade. Ou seja, existe muita celeuma, existe muita discussão sobre este crime, principalmente sobre a segunda parte do crime, que é a crítica indevida. Algumas pessoas dizem que esse crime não foi recepcionado pela Constituição Federal. Alguns crimes do Código Penal são contestados hoje. Por quê? Porque o Código Penal é de 69. Então se argumenta logo, foi exatamente no período dos anos de chumbo, né, da ditadura militar. Mas, na verdade, toda a legislação penal militar ela é dura, sempre foi dura, né? Não é, existe muita mística em relação a esse período militar. Não estou fazendo apologia nenhuma do período militar, né? É só uma constatação de que a legislação penal militar sempre foi dura, sempre foi severa. Se você voltar um pouquinho aí no tempo, você vai encontrar lá a revolta das chibatas, né? Com João Cândido, né? O Dante Negro, enfim, aquelas revoltas ali, parte delas era por conta do motivo, né? A motivação era por conta das punições disciplinares que existiam, castigos, né, corporais, que eram as chibatadas. Então, sempre foi motim, deserção, em algumas situações da história, né, ao longo da história, foi punido severamente, inclusive com morte, né? Claro que nós vivemos hoje na era do direito, né? A era do direito, a era da dignidade da pessoa humana. Por isso, ainda se contesta alguns crimes do Código Penal Militar. Esse aqui, a segunda parte, a crítica indevida, é um dos crimes que é contestado, né? Então vamos ver aqui, está aqui no artigo 166, que é a publicação ou crítica indevida. A segunda parte desse artigo aqui, criticar publicamente ato do seu superior ou assunto atinente à disciplina militar. Quando a gente vai para a Constituição, está lá no artigo 5º, né? Parágrafo 4º, inciso 4º, por ali, inciso 3º, 4º. É livre a manifestação do pensamento, vírgula, sendo vedado o anonimato. Então, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, de crença, é uma coisa sagrada hoje, é princípio constitucional, é basilar do nosso ordenamento jurídico, né, brasileiro. Agora, essa vírgula aqui é que vedado o anonimato é exatamente para dizer o seguinte: olha, o direito é pleno. Agora, se você excede na sua manifestação de pensamento, né, a injúria, se você excede e dali vai para a infâmia, né, ou melhor, para a difamação, para a calúnia, né, isso constitui crime, né? Outro dia eu vi um deputado chamar Sérgio Moro de ladrão, né? Juiz ladrão. Repetiu várias vezes. E continua repetindo, juiz ladrão. Ele está na sua imunidade parlamentar. Ele goza de imunidade, né? Mas imagine o subordinado, imagine o componente chegar numa rede social e proferir algo dessa natureza, né? Então, se discute muito, né? Se discute muito. O que eu posso lhe adiantar é o seguinte, é que esse crime aqui ele está em plena vigência. Por quê? Porque se você vai para decisões do Supremo Tribunal Militar, você vai ver diversos julgados, diversas decisões desse crime, penas que são aplicadas a militares que cometem esse crime, né? Então, assim, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o militar reformado ou o militar da reserva remunerada, e existe uma diferença entre eles, reformado e reserva, né? Mas, assim, esses não cometem esse crime aqui previsto no artigo 166. Mas os demais que estão na situação de atividade, eles cometem sim esse crime. Então, no direito, as pessoas costumam criar narrativas, né? Já que a nossa Constituição, de certa forma, é uma Constituição principiológica, né? Pega algum princípio daqueles ali, argumenta algo, constrói uma narrativa e apresenta uma defesa, né? Às vezes cola, às vezes não cola. Infelizmente a gente vive essa situação de insegurança jurídica no país. A prova maior é essa situação da segunda instância, né? O STF decidiu, em 2017, foi 2016,
de que o condenado agora em segunda instância já vai cumprir a pena restritiva, já vai preso. E recentemente agora, poucos dias, o STF voltou atrás, em uma decisão ali colegiada, entendeu que não, que tem que findar todos os recursos para que o indivíduo vá cumprir pena. Então, assim, essa indecisão causa uma insegurança jurídica, é o que a gente chama, né? É o que a doutrina chama de insegurança jurídica. É que a lei está lá, mas não existe a garantia, né? Essa mudança constante, enfim. Mas está aqui o crime, né? Vamos entrar no crime aqui, propriamente dito. Publicação ou crítica indevida. Artigo 166. Publicar o militar. Então, você já percebe que é um crime propriamente militar. O civil não comete esse crime, por quê? Eu deixei até em amarelo aqui. Publicar o militar ou assemelhado. Não existe mais a figura do assemelhado, né? Então, publicar o militar tem que ser militar. Tem que ser militar. Sem licença, né? Então, sem autorização de quem de direito. Sem autorização do chefe, do coordenador, do comandante e por aí vai. Então, publicar o militar ou assemelhado sem licença, ato ou documento oficial. Então, ato ou documento oficial. O exemplo que eu sempre dou desse crime, né, da publicação ou crítica indevida, você percebe que são dois institutos. A primeira parte é a publicação, que é a publicação sem autorização. Existe uma coisa que para o militar, todo mês, o militar ele fica numa sensação, né, esperando ali o final do mês para a escala, ou o final do período para a publicação da escala. Geralmente a escala é mensal, né? Então, se aguarda para saber em que guarnição ele vai trabalhar, em quais eventos ele vai trabalhar, em que viatura, com qual comandante, com qual patrulheiro e por aí vai. Então, é sempre um momento assim, todo final de mês todo mundo aguarda a publicação da escala. Então, geralmente a escala ela é confeccionada na P3, né? Que cuida desse setor operacional. Então, assim, o auxiliar, né, recebe as diretrizes do comandante e confecciona a escala. Vamos supor que esse auxiliar, após ter a escala concluída, essa escala vai para o chefe da seção, que é quem chancela, é quem assina a escala e manda publicar. Então, o auxiliar, ele, né, sem autorização nenhuma, ele divulga a escala. Sem autorização nenhuma, ele divulga a escala, ou seja, aquilo é ato, né? Aquilo é ato de comando, aquilo é documento oficial. Ele não poderia publicar, então ele publica sem autorização. Não só situação de escala, mas qualquer outro documento oficial. Para ser publicado, ele precisa da chancela de quem de direito. Porque uma vez que se publica, tem uma certa validade, né? Atende o princípio da publicidade lá, daqueles princípios que estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal, que é o LIMP, né? Dentre eles está lá a publicidade. Então, quem publica esses documentos oficiais sem autorização comete, incorre nesse crime de publicação ou crítica indevida. A segunda parte diz o seguinte: ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar ou a qualquer resolução do governo. Vamos lá, então. Ou criticar publicamente. É exatamente aqui que está o cerne da questão, né? Então, eu tenho minha liberdade de expressão, né? Se o comandante tomar alguma postura em relação à minha pessoa, né, que seja ilegal, eu posso muito bem ir ao Ministério Público, eu posso muito bem ir à Corregedoria Geral, aos órgãos correcionais e me reportar, e fazer a denúncia. Agora, e em timeline de rede social, de Instagram, de Facebook, de Orkut nem existe mais, né, gente? De WhatsApp, de blog, enfim, aí publica aquele textão, né, de desabafo. Hoje, para tudo, todo mundo publica textão, aquele textão de desabafo em que eu afronto o meu comandante, que eu chamo ele de tirano, que eu chamo ele de irresponsável, que eu chamo ele de louco, que eu chamo ele
prepotente e tal, e tal, e tal, e tal. Isso é um atentado contra a disciplina. Nós sabemos que todos os militares sabem disso, que a hierarquia e a disciplina são observadas em todas as circunstâncias da vida. No Estatuto da Polícia Militar está escrito isso. No R-Cont, que é o Regulamento de Continências, está escrito isso também. E o Regulamento de Continência ele vai mais além. Ele diz que todo militar, em decorrência da condição de obrigações, deveres, direitos, prerrogativas, devem se tratar na mais perfeita camaradagem, né? Seja com os pares, seja com o superior, seja subordinado. Então, tem que haver esse tom amistoso de respeito, sobretudo respeito não à pessoa de fulano de tal, mas à autoridade, né? Ao posto, à graduação. É assim que funciona. Então, chateado com alguma decisão do comandante, né? Fui escalado em pleno dia 24 de dezembro, fui escalado em pleno Réveillon. Isso para o militar, isso gera uma tristeza que você não tem noção. São datas que são relevantes, todo mundo quer estar, né? Em família, e aí geralmente o indivíduo é escalado. E aí quando é escalado se sente ofendido, se sente lesado, e aí faz um tom de desrespeito, um tom jacoso até, vai na timeline e escreve alguma coisa nesse sentido. Então quem faz isso está ofendendo, está caindo numa cilada, porque pode ser alcançado por esse instituto da crítica indevida, né? Na verdade, isso aqui visa proteger a disciplina, visa proteger a autoridade. Então vamos lá, ato do seu superior ou assunto atinente à disciplina militar. Então assim, o comandante da unidade às vezes, só para aclarar, né? Porque é no exemplo que você consegue assentar o entendimento. Comandante da unidade, novo comandante, né? Geralmente os comandantes novos fazem mudanças. Então ele muda ali a assunção do serviço, o início e o término do serviço, né? Para cobrir uma situação de mancha criminal no bairro tal. Então ele emprega mais policiais lá. Essas mudanças quase sempre tiram alguém da zona de conforto. E quando alguém sai da zona de conforto, isso é próprio do ser humano, né? Existe aquele descontentamento. Então, com esse descontentamento, o indivíduo vai lá, na rede social e joga aquele textão ofensivo. A liberdade de expressão, como está lá no artigo 5º, ela é plena, né? Ela é sagrada. Agora o anonimato é vedado justamente porque depois o indivíduo vai responder pelo excesso, né? Então está aqui. Ato do seu superior ou assunto atinente à disciplina militar. O que é disciplina militar? Disciplina militar são as obrigações, são os deveres que são impostos, né, por lei, pelos regulamentos, pelas instruções, pelas portarias, pelos vários institutos que existem, né, que é você, o militar, andar. O militar não pode se apresentar no quartel barbudo, com barba. O militar tá imposto, né? O militar não pode passar por outro militar pelo superior e não prestar continência. O militar não pode andar com uniforme sujo, esfarrapado, né? Maltrapilho, todo lixão, não pode. Então são obrigações, são deveres impostos em lei. Então quando alguém vai na rede social, às vezes, né, ou faz essas críticas publicamente a esses procedimentos, né, a essas obrigações, ele também cai no crime de crítica indevida. Por quê? Porque, além de criticar publicamente ato do seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo, entende-se o seguinte, olha, aqui na Bahia, quem é o comandante e chefe da Polícia Militar e da Polícia Civil? O governador do estado. O governador do estado, Rui Costa, é o chefe da Polícia Civil e o comandante, né, ele está acima do comandante geral. Então, se ele está acima do comandante geral, ele é um chefe, né, ele é vence apresentar arma, inclusive, né? Ele vence as honras, as continências, ele vence
a ele tem que ser dada o que é garantido no R-Conte, né, nos institutos militares. Então, acredite, né, determinadas posturas em relação ao governador, em relação ao presidente da República, também configuram esse crime. O militar, gente, olha, aí alguém vai dizer assim, mas está sem sintonia com os institutos, né, atuais, com a Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã. Bom, mas essa mesma Constituição Cidadã veta o militar fazer greve. Essa mesma Constituição Cidadã veta o militar se sindicalizar, se filiar a partido político. O militar só se filia a partido político naquele momento ali da convenção. Passada a eleição tem que se desvincular. Então existe uma série de regras, por quê? Porque é uma categoria especial, é uma categoria diferenciada, né? Usam armas de fogo, então é preciso ter muito cuidado, às vezes, com... Mas é isso, né? O artigo aqui ele está em pleno vigor, e a pena é detenção de 2 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave, né? Se o fato não constitui crime mais grave é que, além da crítica indevida em que você expõe o comandante, em que você expõe a instituição, você também ofende, parte para o desacato, ou para a calúnia, ou para a difamação. Então, se o fato não constitui crime mais grave, né? Saiu agora recentemente, eu não sei se vocês, talvez não seja do conhecimento de todos, né? Mas no carnaval do ano passado, de 2018, um militar foi para cima de um trio gravar e gravou um vídeo, né, quando passava em frente ao camarote da PM e dizia, né, o comandante geral é viado, o tenente fulano de tal é viado, e chupe minha, e lá vai chupe. E aí jogou no grupo e alguém pegou ali e viralizou nas redes sociais. Conclusão, saiu agora a punição dele, ele tomou 30 dias de detenção. E saiu de graça porque ele estava em estágio probatório. Aquilo ali poderia ensejar a demissão dele, né? Mas, no direito administrativo, talvez essa pena fosse desarrazoada, forte demais, né? Então, 2 infrações penais vêm contempladas neste dispositivo. Uma consiste em publicar sem autorização ato ou documento oficial. A outra é criticar ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar, né? Chama a atenção aqui que você decore essa pena. Infelizmente eu tenho que lhe dizer isso. Decore essa pena porque a banca cobra pena, né? Cobrou pena de 2 crimes no concurso passado, 2017. Então, detenção de 2 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. E decorar também aqui o tipo penal, né? A descrição do artigo. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento. Porque a banca pode chegar aqui simplesmente e retirar aqui um documento oficial desse e botar alguma outra palavra aqui, como eles fizeram no concurso passado, né? O importante é você entender o que é a publicação ou a crítica indevida, mas, passado isso, você vem aqui e decore o artigo na íntegra, se você puder. É isso? Então, um abraço a todos. Espero ter ajudado. Vamos para frente.